Olá pessoal, tudo bem? Então, sou eu aqui de novo, né? E hoje eu resolvi trazer uma história para a gente falar um pouco sobre Páscoa, né? Domingo agora vai ser a nossa Páscoa e nós estamos numa Páscoa muito especial, né? Em decorrência de todas as coisas que estão acontecendo. E eu queria trazer uma mensagem para vocês. Então eu vou contar um conto. Faz tempo que eu não conto nenhuma historinha, né? Então eu vou contar um conto que chama Macieira Encantada. E diz que era uma vez no reino antigo e muito pobre, que ele ficava localizado perto de uma montanha. Havia uma lenda que no alto dessa montanha existia uma macieira mágica que produzia maçãs de ouro. Para colher as maçãs, era preciso chegar até lá, enfrentando todas as situações que aparecessem no caminho. Nunca ninguém tinha conseguido essa façanha. O rei do lugar ofereceu então um grande prêmio àquele que se dispusesse a fazer essa viagem e que conseguisse trazer as maçãs, pois assim o reino estaria salvo da pobreza e das dificuldades que o povo enfrentava. O prêmio seria que o vencedor poderia ganhar a mão da princesa em casamento. Muitos apareceram, mas 3 valorosos e corajosos cavaleiros foram os únicos que se dispuseram numa aventura tão difícil. Eles deveriam seguir caminhos separados e, por coincidência, haviam 3 caminhos. Um que era rápido e fácil, que não existia nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade. O segundo era rápido e não era tão fácil quanto o primeiro, pois tinha algumas situações a serem enfrentadas. E o terceiro era longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Foi efetuado um sorteio para ver quem escolheria em primeiro lugar um desses caminhos. O primeiro sorteado escolheu naturalmente o primeiro caminho. O segundo sorteado escolheu o segundo caminho. E ao terceiro sorteado não houve outra opção senão aceitar o terceiro caminho. Eles partiram juntos no mesmo dia, no mesmo horário, levando consigo apenas uma mochila contendo alimentos, agasalhos e algumas ferramentas. O primeiro, com muita facilidade, chegou rapidamente até a montanha, subiu, feliz por acreditar que seria o vencedor, e já ficou imaginando seu casamento com a princesa. Mas quando ele se deparou com a macieira, embora ele tenha achado ela muito linda e ele tenha sorrido de felicidade, ele ficou assustado, pois ele não imaginava que ela fosse tão inatingível. Como que ele ia chegar até as maçãs? As maçãs estavam em galhos muito altos, não tinha como subir. O tronco era muito alto, ele não possuía nenhum meio de chegar até lá em cima. Então ele resolveu esperar o segundo chegar para junto resolverem a questão. O segundo enfrentou galhardamente a primeira situação com a qual se deparou. Porém, logo em seguida apareceu outra, e logo depois mais uma, outra, e algumas mais difíceis de superar. Aí ele ficou cansado, esgotado, ficou até doente e acabou caindo prostrado. Quando ele se deu conta do seu péssimo estado físico, foi obrigado a voltar para a aldeia onde foi internado para cuidar dos médicos. Enquanto isso, o terceiro teve seu primeiro teste quando acabou sua água e ele chegou a um poço. Quando ele puxou o balde, arrebentou a corda e ele rapidamente, com as suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma escada para descer até o fundo do poço e retirar a água para saciar sua sede.
resolveu levar a escada consigo e a corda remendada também. Percebeu que estava começando a gostar dessa aventura. Depois de descansar, ele seguiu viagem e precisou atravessar um rio com uma correnteza fortíssima. Lembra, ele tinha o pior dos caminhos, né? O que oferecia mais obstáculos. Então ele construiu uma pequena jangada e com uma vara de bambu como apoio conseguiu chegar do outro lado do rio, protegendo assim a sua mochila, seus agasalhos e todo o material que levava, incluindo a jangada. Em um outro ponto do caminho, ele teve que cortar o mato denso e passar por cima de grossos troncos. Com esses troncos, ele fez rodas para facilitar o transporte de seu material, usando também a corda que ele levava para puxar. E assim, sucessivamente, a cada nova situação que surgia, como ele não tinha pressa, calmamente, fazendo uso de tudo que estava aprendendo na viagem e do material que prudentemente guardara, resolvia facilmente a questão. A viagem foi longa, cheia de situações difíceis, de detalhes, e logo chegou o momento esperado, quando ele se defrontou com a macieira encantada. O primeiro havia se cansado de esperar e retornou ao povoado. Naquele momento, o encanto da macieira tomou conta do terceiro. Ela era tão linda, tão grande, tão alta, tão brilhante. Os raios de sol incidindo nos frutos dourados irradiavam uma luz intensa e ele ficou extasiado. Quanto mais ele olhava para a luz dourada, mais ele sentia se invadir por ela. Percebeu que todo seu corpo parecia também estar dourado. Nesse momento, ele sentiu como se uma onda de sabedoria tomasse conta do seu ser. E com essa sensação maravilhosa, ele se deixou ficar durante um longo tempo. Depois do impacto, ele se pôs a trabalhar e preparou cuidadosamente seu material, fazendo uso de todos os seus recursos. Transformou a jangada numa grande cesta para guardar as maçãs dentro. Subiu na árvore pela escada, usou o bambu para empurrar as maçãs mais altas e mais distantes. Tudo isso e mais algumas providências que a sua criatividade lhe sugeriu para facilitar seu trabalho, que havia se transformado em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs e com a certeza de que poderia voltar ali quando quisesse, porque a macieira era pródiga, ele agradeceu a Deus por ter chegado e por ter conseguido seu objetivo. Agradeceu principalmente a si mesmo pela coragem e persistência na utilização de todos os seus recursos, como a inteligência e a criatividade. Voltou pelo caminho mais fácil, levando consigo os frutos do trabalho e dos seus esforços. Frutos esses colhidos com muita competência e merecimento. Descobriu, entre outras coisas, que tudo que apareceu no seu caminho, embora fossem dificuldades muitas vezes, acabou sendo útil e importante para sua vitória. Cada uma das situações que ele resolveu foi de grande aprendizado, não só para aquele momento, para outros na sua vida futura. Quando você faz o seu trabalho com prazer, suas chances de sucesso são muito maiores. Quando seu objetivo vale a pena, não há nada que o faça desistir no meio do caminho. E a vitória poderá beneficiar a vida de muita gente também. Servir de exemplo a outras pessoas, a quem ele poderia ensinar tudo o que aprendeu nessa trajetória. E como toda história que se preze, quem procura cumprir a sua missão vive feliz para sempre. Então, é assim que termina essa história. Mas, Ana, o que tem a ver isso com Páscoa? Então, eu escolhi essa história, que aparentemente não tem muito a ver com Páscoa, porque Páscoa tem o sentido de renascimento. Páscoa tem o sentido de passagem, de uma vida passada para uma vida futura. E aí eu fiquei pensando, que se a gente soubesse aproveitar
nós que já somos adultos e que já tivemos tantos obstáculos e que conseguimos vencer tantos obstáculos na nossa vida, né? Se a gente conseguisse aproveitar essa experiência toda, e mesmo que fosse pelo caminho mais difícil, se a gente conseguir agradecer a Deus pela nossa coragem, agradecer por a gente ter conseguido passar por todas essas coisas e olhando para trás, verificar quais são as ferramentas que a gente usou, né? Que muitas vezes foi a fé, muitas vezes foi o amor, muitas vezes foi o apoio dos nossos amigos, e que a gente conseguisse nesse momento de passagem usar essas mesmas ferramentas para passar para uma vida nova, né? Para um novo momento. E que essa Páscoa represente isso para nós. Que a gente tenha a capacidade de olhar, aprender com todas as dificuldades que a gente teve na vida, descobrir que não importa qual seja a dificuldade, se a gente tiver fé, coragem e trabalhar, a gente vai conseguir vencer qualquer uma, porque a gente já conseguiu vencer muitas e por isso a gente está forte e estamos aí para esse próximo passo, para esse novo momento. Então eu desejo para vocês uma feliz passagem, uma feliz Páscoa, e que Deus nos ajude a usar todas as nossas ferramentas, né? Todas as coisas que a nossa inteligência e a nossa criatividade nos deu para andar por esse novo caminho a partir de segunda-feira. Eu queria convidar vocês a, depois de fazer essa reflexão sobre essas dificuldades da estrada da sua vida, você tentar colocar no papel alguma coisa por escrito, talvez a tua história, talvez assim, sobre como é que foi o caminho para você alcançar essa macieira. Porque se a gente olhar, né, gente, nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossa possibilidade de frequentar os núcleos de convivência, de ter tantos amigos, de estar aqui hoje recebendo orientações, aulas através da internet, tanta coisa boa que a gente tem na vida e que às vezes a gente fica reclamando, né? Então, a gente também tem uma macieira mágica, né? Uma macieira com maçãs de ouro. E essas maçãs de ouro são todas essas coisas maravilhosas que Deus nos dá. E se você quiser contar um pouco sobre a sua história, ou escrever, ou gravar, ou fazer um desenho, fique à vontade, tá? Então, fica um beijo grande para vocês e feliz Páscoa!